menos por mérito extraordinário, absoluto meu, e mais pela o devastador despreparo dos nossos atores políticos. A democracia brasileira se afirmou pela negação da ditadura. Toda essa elite, que eu já integro muito precocemente, os mais qualificados, os maiores líderes são Fernando Henrique e Lula, nós aviltamos a crítica ao regime autoritário e ganhamos. Só que o problema estrutural de colapso do modelo econômico, de debacle do modelo de organização da economia brasileira, de debilidade das instituições do país, etc., etc., eram verdadeiros. A crise do petróleo era verdadeira, a crise dos juros internacionais era verdadeira. Só que nós, para restaurar a democracia, nunca concedemos à ditadura nenhum atenuante. É mais ou menos agora. O Lula pode fazer o que quiser, inclusive roubalheira, escandalosa, assinar uma medida provisória para criar um favor bilionário para os irmãos Batista, e a gente não pode forçar a mão, porque senão o Bolsonaro vá para caixa prego. Sim. Eu tô noutra. Eu não voto nem Lula, nem Bolsonaro, nem Cavacatus. Como eleitor. O candidato não quero mais ser, o que me dá uma grande liberdade para falar o que eu quero falar. Então, rapaz, quando a gente avilta os problemas, assume a democracia brasileira fracassou. Emerge, por exemplo, o problema da segurança pública, mais grave da história do Brasil. Não se fez uma inovação institucional. Tomou sede no Brasil facção criminosa, milícia, narcotráfico, evoluindo para... Eles são organizadíssimos. Evoluindo política, evoluindo para lavagem de dinheiro, para conexão com o judiciário e Ministério Público. E a democracia brasileira, aparvalhada estava. Sabe qual foi a única iniciativa? O Lula, rendido a uma mistificação que já caiu em desuso nos Estados Unidos, pôs em vigor entre nós a tal lei antidrogas, a guerra antidrogas. Nós tínhamos menos de 300 mil pessoas apenadas. Hoje temos 1 milhão. 1 milhão de condenados à cadeia. 700 mil jovens negros e povos da periferia que foram presos sem cometer nenhuma violência como o primeiro ato, presos por tal história de microtráfico de droga, aviãozinho de droga, ou meros usuários. E julgamento, né? Não, isso eu estou falando só de condenados. Veja bem. Só de 1 milhão. Só que no dia que um garoto desse, que nunca entrou em violência, entra no presídio, ele vira um soldado da facção ou vai ser morto. Isto foi produto da esquerda brasileira. Falsa esquerda, né? Do petismo, que também é um estelionato, sob o ponto de vista de valores progressistas. Ciro, eu quero mencionar uma outra coisa que eu pensei aqui por conta da questão do feminismo, só que antes, a gente está falando aqui sobre a falsidade de construção, de ideias, de discursos. E você esteve ali atrás, você fez parte desse governo ali atrás. E todo mundo sempre lembra isso, mas você já esteve ali, você já fez parte disso. Você acha que foi uma coisa da essência ou foi uma coisa que piorou depois do Foi uma dinâmica de corrupção que eu vi acontecendo e me afastei. Deixa eu lhe dizer, eu tenho uma atitude pessoal de cooperação. Por mais que eu tenha ganho imagem de irracível, temperamental, essa elite que me chama de temperamental elegeu o Collor e o Bolsonaro. As organizações Globo elegeram o Collor e o Bolsonaro. E deram vazão a essa história de que eu sou temperamental, que eu sou pavio curto e tal. Então, sabe, eu liguei o F e o pontinho, para não dizer foda-se, né? Senão, que não é com aqui você. pode, mas aqui pode. É muita hipocrisia demais. Agora, repare, eu, lá atrás, ajudei o Tancredo Neves no colégio eleitoral. Sabe o que era o colégio eleitoral? Era um expediente picareta da ditadura para fazer, para inglês ver, um arremedo de não ditadura no Brasil. Então os presidentes, os ditadores, não eram ditadores que o exército mandava, não, que era de fato. O exército lá indicava e o colégio eleitoral, que era o Congresso Nacional, mais delegados das assembleias, não sei o que e tal, votavam e eles escolhiam, então eles escolhiam o presidente da República. Ok e tal. Pois bem, o Tancredo Neves, percebendo uma fissura que foi produzida pelo Maluf, o Maluf percebeu pelo lado da direita a decadência da ditadura e resolveu subornar o colégio eleitoral contra o coronel Andreasa, indicado pela ditadura. E o Tancredo viu, naquela fissura, um caminho para precipitar o fim da ditadura por cima, negociando com Aureliano Chaves, negociando com comandantes militares. E eu já era jovem deputado. Isso, falar, você já estava ali. Eu já era jovem deputado. E o PT ficou contra. O PT foi contra o Tancredo Neves. O Lula ficou contra o Tancredo Neves. O Lula expulsou a Beth Mendes e o Ayrton Soares, que são daqui de São Paulo, porque votaram no Tancredo. Pelo Lula, a ditadura continuava. O Maluf tinha sido o presidente do Brasil para ele continuar simplificando a crítica dele, como até hoje faz. Real também, né? Eu estava ali. Sim. Governador do Ceará, mais popular do Brasil, foi chamado, porque o Rio Cooper deu com a língua no dente, caiu
Eu tinha ajudado a formular o real na parte da equipe, estou contando isso na newsletter, eu vou escrever um livro esse ano, para documentar essa grande picaretagem também que se foi malversada a história do Brasil. Pois bem, o Lula ficou contra o Plano Real. Eu cooperei, fui lá correr o risco. Sim. Meus auxiliares, meu pai, o Tasso Gereissati, diz assim, você não está nem louco de aceitar ser ministro, porque se der certo não foi você que fez. E se der errado, vão botar a culpa em você. Eu disse, tá, mas o país está me chamando, eu tenho que ir. Renunciei ao governo do Ceará, me joguei na luta e tal. Sou assim. Fui candidato a presidente da República. Claro, votei no Lula no segundo turno, porque considerava o menos ruim naquela ocasião, mas eu fui candidato, nunca fui do PT. Votei porque achava o menos ruim, sabia que o Serra seria um desastre e tal. Aí o Lula insiste dramaticamente para ser ministro. Eu estava em Cuba, de férias. Vai para Cuba. Eu já estava em Cuba de férias. Né? De férias, e ele me chama, pelo amor de Deus, que precisa, que não sei o quê, que o país, isso, que se eu fosse presidente, ele certamente seria chamado para ajudar, o que eu sei que ele não faria e tal. Eu impus a ele a condição de fazer o Projeto São Francisco para entrar no governo e fui. Então cooperei com ele e tal. Mas quando chegou no segundo mandato, eu já tinha visto o mensalão. Eu ajudei muito a esconjurar o que era um golpe de Estado para derrubar o Lula. E fui eu que botei a cabeça no laço. O petezado afrouxou toda. Como na Dilma, no impedimento da Dilma, vá ver a história. O Ceará é o único estado brasileiro que dá 2/3 dos votos contra o impeachment. Sim. Um governo trágico. Sim. Desastrado, como o da Dilma. Sim. Pior governo da história brasileira, talvez rivalizando aí com o Collor. Do ponto de vista de número, é o pior. Cai 7% da economia brasileira em 2 anos. Isso nunca houve na história do Brasil. E a esculhambação geral, que depois Moro trocando. Aliás, eu defendi o Lula, devido ao processo legal, contra o morismo, que estava na onda da imprensa. Não vale nada para essa gente. Agora chega. Tentando pegar o menos Quero pior, ajudar, o menos pior.